Moby Dick ou 20 Mil Léguas Submarinas? Qual é a melhor ficção do século XIX? Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir. Opa, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos fazer uma comparação entre dois clássicos da ficção científica, Moby Dick, de Herman Melville, e 20 Mil Léguas Submarinas, de Jules Verne. Nesse vídeo nós vamos abordar os seguintes tópicos a respeito desses dois livros aqui: melhor construção, notas de rodapé, melhor tradução, personagens, valor histórico e valor científico. Comecemos então falando sobre a construção ou encadernação dos livros. Bem, Moby Dick, essa versão que eu tenho aqui, é uma edição chamada de luxo. Ela realmente é uma edição muito bem construída. É um livro bem grosso aqui, mas a história ela não é tão grande assim, porque ela tem uma diferença comparado aqui ao 20 Mil Léguas Submarinas. Mas primeiro, se você ainda não viu, existe uma playlist aqui no canal dedicada a Moby Dick. Nela vai ter, por exemplo, um vídeo de unboxing que eu faço mostrando em detalhes a construção deste livro aqui, tal qual como a resenha que eu já fiz deste livro e outros vídeos que eu fiz relacionados a Moby Dick de Herman Melville. Mas continuando, a construção tanto de Moby Dick quanto de 20 Mil Léguas Submarinas, pelo menos essas duas versões que eu tenho aqui, elas são realmente muito boas. São duas versões em capa dura e essa versão aqui, a versão de Moby Dick, ela tem algo diferenciado. A história em si ela vai até a metade, e da metade para o final vocês não vão conseguir ver, vão ter que ver o vídeo de unboxing que eu fiz nesse vídeo. Está o texto na íntegra em inglês, ou seja, então essa é uma versão bilíngue. Nós temos a primeira parte em português e nós temos a segunda parte em inglês, caso você seja bom o suficiente em inglês para ler esse livro clássico totalmente em inglês. E a gente fala um pouco mais sobre a questão do inglês já. A Zahar, ou Zahar, como você preferir, ela já é famosa por fazer livros de excelente qualidade. Já a Landmark aqui, a editora que fez esse livro aqui, na verdade eu nunca nem tenho ouvido falar dela. O que me chamou a atenção foi essa capa diferenciada aqui. Essa deve ser uma das poucas capas que não tem Moby Dick, que é a baleia, na sua capa em si. Mas mesmo assim ela mostra aqui o Pequod, né? Eu imagino que seja o Pequod, que é um navio que a gente acompanha durante toda a história em uma tempestade, e tem tudo a ver com o tom do livro, mesmo não tendo Moby Dick na capa. Já aqui o nosso 20 Mil Léguas Submarinas, ele tem essa edição aqui, nessa edição, uma ilustração toda colorida da época. Essa aqui é uma ilustração original de quando foi lançado o livro. Enfim, são duas versões muito boas mesmo. Essa aqui especialmente deve ser uma das melhores versões que há de 20 Mil Léguas Submarinas. Mas se nós formos compararmos as duas, elas são meio que equivalentes. Então eu não posso dizer que uma é melhor do que a outra. Tanto um como o outro, há várias versões no mercado brasileiro, até porque são textos que já estão em domínio público. Por isso há várias edições aí espalhadas pelo mercado, mas eu tenho certeza que essas duas aqui estão entre as melhores que há disponível no mercado brasileiro, principalmente 20 Mil Léguas Submarinas. Já Moby Dick, o mais difícil é você encontrar versões em capa dura. Entretanto, essa aqui é uma maravilhosa edição também. Passando para o nosso segundo quesito sobre as notas de rodapés. Bem, vamos começando falando aqui sobre o pior, Moby Dick. As notas de rodapé do Moby Dick são muito fracas. Existem muitos termos aqui, muitos acontecimentos que deveriam ou poderiam ter sido melhor explicados por uma boa nota de rodapé. Na verdade, nós temos mais notas de rodapé do próprio autor do que do tradutor. Já as notas de rodapé de 20 Mil Léguas Submarinas, aqui, dessa versão em específico, é um esculacho quando comparado a Moby Dick. O editor aqui, o tradutor, na verdade, que fez também as notas de rodapé, ele deu um banho, uma aula completa aqui sobre 20 Mil Léguas Submarinas nas suas cento e tantas notas de rodapés. Só lembrando, essas notas de rodapé, elas não atrapalham a sua leitura. Na verdade, elas vão melhorar e muito a sua leitura, porque você vai se aprofundar muito mais no texto, porque tem muita coisa aqui que você não tem como saber de cara
se não houver uma nota de rodapé. E esse foi um dos detalhes que eu notei, que eu senti falta quando eu li Moby Dick, que muita coisa merecia uma notinha de rodapé para a gente ficar antenado realmente na história que a gente está lendo. Então, no quesito notas de rodapé, 20.000 Léguas Submarinas ganha de lavada. Agora, pulando para o nosso terceiro tópico, vamos falar um pouquinho sobre a tradução, ou a qualidade da tradução. E novamente eu tenho que dizer que a tradução de 20.000 Léguas Submarinas foi feito realmente com muito esmero. Foi feito com uma qualidade muito, mas muito superior. Quando a gente pega esses livros assim, um tanto mais antigos, afinal, cada um deles tem quase 200 anos aí no mundo, algumas editoras tomaram uma decisão um pouco contraditória, que pelo menos eu não sou muito a favor. Algumas dessas editoras, elas extirparam algumas partes dos livros para deixar ele mais palpável ao público atual. Eu não gosto desse tipo de coisa, que são os textos adaptados. Tanto que logo no início do livro aqui, a nota do tradutor, ele fala que ele não fez nenhum tipo de edição no texto. Ele tentou ser o mais fiel possível ao texto original quando fez a tradução. É o mesmo caso também aqui do Moby Dick. Tanto um como o outro tentaram permanecer o texto o mais próximo possível do texto original. Mas, entretanto, todavia, o 20.000 Léguas Submarinas de Jules Verne foi melhor traduzido do que o Moby Dick. Na verdade, o Moby Dick faltou um pouquinho realmente de esmero na hora de fazer a tradução em alguns detalhes. Eu lembro quando eu estava lendo o livro, eu estava lendo em português e daqui a pouco percebi que na verdade estava lendo em inglês, porque em alguns trechos, algumas frasezinhas, simplesmente não foi feita a tradução. A frase inteira, ou estrofe inteiro, ficou em inglês. Por sorte, eu sei ler em inglês também. Aliás, vocês viram o vídeo que eu fiz aqui dando algumas dicas, caso você tenha interesse em aprender a ler inglês também. Eu vou deixar aqui o link em algum card e na descrição desse vídeo também, caso você tenha interesse. Mas enfim, eu reparei que alguns trechos eles simplesmente não traduziram. Isso, além de ser uma falta de atenção, é uma falta de esmero com uma obra tão famosa quanto Moby Dick. Por isso é que 20.000 Léguas Submarinas ganha nesse quesito. E os personagens, eles são interessantes? Bem, vamos novamente começar com 20.000 Léguas Submarinas. 20.000 Léguas Submarinas tem poucos personagens, o que é bom para você conseguir lembrar. Apesar de eu sou um tanto ruim para lembrar nomes, é por isso que eu fiz uma colinha aqui, eu vou até lembrar. Os principais personagens que nós vamos ter aqui em 20.000 Léguas Submarinas é Capitão Nemo, que deve ser o mais famoso deles. Depois nós temos Aronnax, que é o professor. Tem o Ned Land, que é um caçador de baleia. E Conselho, que é o ajudante do professor Aronnax. Então nós temos aqui também, em 20.000 Léguas Submarinas, também um caçador de baleia, fazendo um link com o nosso Moby Dick. E os personagens principais neles vão ser o Capitão Ahab, o Canibal Kigik, o nosso personagem principal, que é Ismael, e mais um outro chamado Starbuck, que é tipo um primeiro imediato, coisa desse tipo. No Moby Dick nós temos um problema, que existe vários personagens, então é difícil você decorar o nome de todos eles e o que eles fazem realmente no navio. Já no 20.000 Léguas Submarinas nós temos poucos personagens, então é fácil você decorar os nomes deles, fácil para quem é bom com nomes. Eu não sou exatamente bom em nomes, mas você lembra melhor deles ou das situações no quais eles são envolvidos. Mas nesse caso em específico, eu achei mais interessante os personagens de Moby Dick, apesar de ser um pouco difícil você acompanhar, já que são tantos. Eu achei, pelo menos na situação em que eles estão inseridos, eles parecem ter personalidades mais próprias para cada um, enquanto que em 20.000 Léguas Submarinas, eu não sei, eu senti um tanto que somente o Capitão Nemo tinha uma personalidade forte o suficiente para se diferenciar mais dos outros. Os outros tinham personalidades um tanto mais pastéis. Então é difícil explicar, você precisa ler para entender isso melhor. Então nesse quesito de personagens, Moby Dick, pelo menos na minha opinião, tem personagens mais interessantes do que 20.000 Léguas Submarinas. Já falando sobre o valor histórico, bem, aqui nós temos dois livros bem interessantes nesse quesito. Tanto 20.000 Léguas Submarinas quanto o
o Moby Dick, ele tem várias citações sobre história, né? Sobre acontecimentos históricos. Mas parando agora para pensar, eu tenho que admitir que Moby Dick ele é praticamente um livro de história. Nós temos a história ficcional que a gente acompanha do Capitão Ahab, de Ismael e tal, perseguindo o Moby Dick, que é a baleia. Mas praticamente metade da história é o Herman Melville contando a história da caça à baleia, dos bens que eram produzidos com isso, da riqueza que toda envolvida nesse comércio e tal. Então, nesse quesito de história, né, valor histórico, eu tenho que admitir que Moby Dick ele é mais forte, ele tem mais peso do que 20 Mil Léguas Submarinas. E aí talvez se você for fã de Jules Verne, talvez você discorde, talvez você ache que esse livro tenha mais informação histórica. Mas leia Moby Dick, talvez você vá concordar comigo também. E aí nós vamos para o nosso último tópico e o tópico de maior peso, né, na minha opinião. Qual dessas duas crianças tem o maior peso científico? Se você viu a minha resenha de Moby Dick, você já sabe a resposta. 20 Mil Léguas Submarinas dá um banho, dá uma surra na questão científica quando comparado a Moby Dick. Na verdade, eu até falo no vídeo resenha que eu fiz de Moby Dick que quando você chegar na parte científica da coisa, que você desconsidere, porque tem muita coisa que, ou quase tudo, você não se aproveita mais de hoje em dia. Já quando a gente lê 20 Mil Léguas Submarinas, a história muda completamente. 20 Mil Léguas Submarinas de Jules Verne tem um valor científico tão forte que até hoje ele é referência no mundo científico por aí afora. É claro que o Jules Verne, ele nunca inventou nada, ele pegava todas as informações científicas, ele fazia um estudo aprofundado sobre a ciência da sua época e fazia extrapolações, né? Ele acabou prevendo muito das inovações tecnológicas nesse exercício imaginativo. E é por isso que 20 Mil Léguas Submarinas tem um peso científico muito mais forte do que Moby Dick. Isso não torna Moby Dick menos interessante, mas no quesito científico, 20 Mil Léguas Submarinas ganha fácil. Então, qual é a melhor ficção científica do século XIX? Bem, na minha opinião, eu gosto mais de 20 Mil Léguas Submarinas, mas talvez você tenha uma opinião diferente. Então, por favor, deixa aí nos comentários se você já leu ou se você tem vontade de ler, qual é a ficção científica para você que é melhor. Só lembrando, se você ainda não leu nenhum dos dois, você coloca aí nos comentários qual dessas duas ficções vai ser a sua próxima leitura. Gente, muito obrigado pela sua atenção e eu vou deixar aqui as duas playlists que fazem referências tanto a 20 Mil Léguas Submarinas como a Moby Dick, para que vocês possam ver os vídeos que eu já produzi sobre esses livros. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima. Tchau!